Seja bem-vinda. Amém? Sinta-se à vontade na casa do Senhor Jesus. Amém? A jovem. A jovem. Isa. Rita. Cadê sentar-se? Aqui, ó. Não, peraí, aqui atrás. Mirelle. Viviane. Lidiane. Leila. Mais alguém? Pastores nessa casa pela primeira vez, que nos ajuda. Tem o pastor, eu sempre esqueço o nome dele, pastor Cláudio, já da casa, né, pastor? E a sua esposa, né? Mas vamos saudar todos com bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Por quê? Nós ficamos muito tempo sentados, vamos ficar de pé, nós vamos louvar ao Senhor. O visitante, seja bem-vindo. E eu gostaria que você cumprimentasse o seu irmão do teu lado, né? É que a gente canta, fica todo mundo com as mãos amarradas, não? Vamos cumprimentar, vamos dar um sorriso para ele, né? Bem gostoso. Vamos lá? Visitante, seja bem-vindo. Tu abre isso, é um prazer. Jesus, estamos dizendo que esta igreja ama você. Não importa a igreja que se atrás do cavalo tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai as mãos e meu irmão será. Dai as
Um milagre ao redor da mesa. Vamos repetir? Um milagre ao redor da mesa. E aonde está escrito? 2 Samuel 9:7. 2 Samuel 9:7. Vamos repetir de novo? Um milagre ao redor da mesa. De novo para ficar bonito? Um milagre ao redor da mesa. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. Amém? Agora podemos sentar, em nome de Jesus. Jesus é bom, glória a Deus, aleluia. Tem algum testemunho de vitória recebida? Tem alguém com algum testemunho de edificação? Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é bom, né? Você não vai se alongar porque o tempo, né? A gente conta aqui o tempinho, mas resume ao máximo para o Senhor se alegrar e nós também. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, a santa e amada igreja do Senhor Jesus. Eu tenho uma sobrinha que ela mora aqui, mora. Então, o meu nome, né? Nós temos CPF para ela e ela colocou o net, né? Na TV, era caro. E ela disse: põe para mim o aparelho, porque já está tudo pago, quitado, né? Mas ali mesmo, né? Então, aí eu disse: fica mais fácil, eu moro na frente, né? Aí fui lá no quintal, entrei no quintal, olhei assim, eu vi um cadeado, né, da minha cunhada. E aí que ela comprou para ela o cadeado e colocou o cadeado assim aberto. Então, eu não tive assim, é um cadeado, né? Mas tudo bem, entrei na casa da minha sobrinha, procurei, não encontrei o objeto, voltei. Quando eu volto, encontro a minha cunhada subindo quase a escada dela. Aí eu falei assim, aí ela falou assim: você está aqui dentro? Aí eu falei assim: estou. Aí você não sabia. Olha, eu tranquei o portão. Só, isso era 4 da tarde. Só à noite é que Giovanni está com a chave e a menina está com a chave. Eu ainda não fiz a minha chave, porque quem comprou cadeado só tem 2 chaves, né? Então eu não fiz a minha chave até agora. Aí eu falei assim: Senhor Jesus, por favor, somente me tira daquele quintal, por favor, Senhor. Porque tem momentos que eu não posso ficar parada, eu fico dura, sabe? E não quero que queima. Aí eu falei assim: mas não tem como convidá-la para trazer a chave dela? Tá bem. Aí ela, olha, ela não está com a chave, né? Ela chegou no portão, estava próximo da minha casa. Aí queria ela, aí falou assim: ai, não estou com a chave. Eu não sei se eu deixei dentro de casa ou deixei, perdi na rua. Aí eu falei assim: Jesus, por favor, Senhor. Aí a minha cunhada: não, porque, sabe, assim, falou assado. Oh, Jesus, por favor, quero sair daqui, meu pai, por favor, me ajuda. Moral da história, minha amada, para cortar. Aí eu falei assim: eu estou no portão, ela pegou a marreta para quebrar e nada de quebrar o cadeado grosso, muito forte, a corrente também, nada. Aí eu falei assim: me lembrei que Efata, abra-te. Eu fiquei orando com fé, irmãos. Efata, abra-te, portão, abra. Eu não quero ficar aqui, eu não posso ficar aqui. Aí nisso a equilíbrio querendo entrar e eu querendo sair. Irmãos, a água do rio chegou na hora exata e quebrou aquele portão. Jesus enviou o socorro, meus irmãos, porque eu não poderia esperar o meu sobrinho chegasse de noite. Tem que ir, eu não tenho como pular muro, eu não posso me subir na cadeira em casa, quando mais pular muro. Mas a vitória foi muito grande. Louva
Poderosa Pai do Senhor, quero dizer para os meus irmãos que Deus é maravilhoso. Caminhando para cá, peguei o Uber estava vindo na reta certa. Chegou em Mesquita, ele tomou o carro para outro lugar. Eu falei, Jesus, que negócio é esse? Aí eu virei para ele e falei assim, moço, a rota não é essa não, está me levando para onde? E ali, irmãos, eu comecei a ficar nervosa, porque você escreve direito uma meta. E ali, irmãos, ele me levou, aí dizendo que tinha que me levar lá para dentro do carro. Eu falei, moço, para saber de K11 hoje não, hoje não é dia de K11, hoje é dia de Nova Iguaçu, o senhor pega a reta certa aí. Mas, irmãos, o nervoso veio com muita força. E ali, irmãos, as coisas, eu falei, Jesus, que negócio é esse? Comecei a cabelo na cabeça, falei, Senhor, eu não aceito isso. Mas graças a Deus, irmãos, eu comecei a falar com ele ali, e uma coisa que me chamou a atenção, ele não estava com o telefone aqui assim, ele estava com o telefone no colo. E eu dei uma olhada assim de lado, o fio assim meio atravessado, e eu falei, Senhor, me ajuda, me tira desse carro, tá bem, ele é pequeno, eu falei, Jesus, não vai dar certo não. E ali, irmãos, mas eu ouvi o nome do Senhor, de repente, aí ele virou para mim e falou assim, mas eu falei, não mais nada, moço, pega a reta de Nova Iguaçu e vamos embora. Aí ele veio aqui por dentro, aqui, aí quando chegou, eu falei, olha só, olha aqui o caminho aqui, o que aconteceu contigo? Está com problema, não tá? Mas graças a Deus, irmãos, foi difícil. Cheguei para a honra e glória do nome do Senhor. Cheguei ali, os irmãos depois oraram por mim e graças a Deus estamos aqui. É um pequeno alerta, porque eles estão fazendo isso aqui, estão assim. Mas eu falei, Senhor, eu não aceito isso. Mas graças a Deus, irmãos, mais um livramento, eu posso dizer que é livramento. Livramento sim, mas o nome do Senhor foi glorificado. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu já sou anos aqui da igreja, mas eu não conheço. Mas assim, quando eu para contar o testemunho, a gente tem que voltar, porque para explicação da igreja. Eu costumo vir no culto de quarta-feira, né? Sempre vim com a minha família, à noite, no culto da família. E meu pai, ele passou por uma enfermidade, começou com um resfriado muito forte, ele tem 67 anos, não é muito velho, e começou a falta de ar muito forte. E ele, nesse meio tempo, ele estava viajando para Foz do Iguaçu, porque meu filho estava fazendo medicina no Paraguai. E começou a passar mal no Paraguai e foi para Foz do Iguaçu para poder ir na UPA, porque lá no Paraguai não atende brasileiro, né? Então, o médico virou e falou, olha, seu coração, porque ele tem problemas de coração, ele ficou em observação e não resolveu, continuou com a falta de ar. E ele quis ir embora, ele assinou o termo de responsabilidade e saiu do hospital sem o médico liberar. E a falta de ar foi piorando, aí ele teve que voltar novamente para a UPA por teimosia dele. E o médico falou para o meu filho que estava com ele, ele vai ter que ser internado porque o caso dele está muito grave, já estava com muita febre alta e a infecção pode espalhar. Aí ele ficou internado e passou algumas horas, o médico veio falar com o meu filho que ele teria que ser entubado. Aí, infelizmente, foi entubado, estava com muita falta de ar mesmo, e ele estava afastado da igreja. E foi entubado, ficou 15, 14 dias entubado, sendo que antes, quando o médico entubou ele, foi constatado que a infecção espalhou, ficou tipo infecção generalizada, que fala. Estava no rins, no pulmão, e não tinha mais jeito. O médico já falou, pede a Deus, porque o caso dele é muito grave. E ele estava normal antes disso, não estava acontecendo nada, só tinha problema de coração. Mas, infelizmente, ele passou por isso, porque eu sei também que Deus cobra, aquele que estão afastados, um dia Deus traz, seja na dor, seja no leito, Deus traz. E ali ele ficou 10 dias, eu aqui orando, buscando o Senhor. Aí teve uma quarta-feira que até vim aqui no cantinho pedir oração para o grupo família do Pão Pelo Amor. Aí até falei com o pastor Súlima, com a esposa do pastor Súlima também.
E todo mundo estava orando por ele, todo mundo. E quando foi, depois de uma semana que eu pedi para a igreja levantar um clamor aqui, ele foi desentubado pela glória do Senhor. Ele saiu do tubo e o médico, como tinha falado antes, não tinha mais jeito. Mas quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, quando o Senhor quer curar, Ele cura. Porque às vezes nós não entendemos a vontade do Senhor. Pensamos que, Senhor, o Senhor, Ele pode curar, mas tem vezes que o Senhor quer levar e tem vezes que é para cura. E temos que entender, claro, que devemos buscar, pedir, clamar ao Senhor, mas tem horas que o Senhor, Ele quer tratar aquela pessoa. E eu creio que através disso tudo que meu pai passou, Deus conversou com ele, porque agora na semana passada, eu estou longe, está em Foz ainda, que ele não conseguiu voltar, então não explicando internado de observação, mas já tirou o tubo, está normal, está falando. Ele estava muito ruim, é só Deus. Até uma amiga do meu filho que faz faculdade de medicina também lá no Paraguai, falou, Pri, o caso dele é muito grave, é só Deus. Ela até falou assim, reza aí, reza, porque é só Deus mesmo no caso do seu pai, porque já se espalhou a infecção. E eu louvo a Deus, porque foi Deus que operou o milagre na vida dele. Então, se você entrou aqui com algum problema, com alguém enfermo na sua família, ou você mesmo está com alguma enfermidade, coloca na mão do Senhor. Não somente pedir a Deus a cura, mas pedir ao Senhor o que está de errado dentro de você, o que o Senhor tem requerido, porque às vezes a prova, a luta vem para nos botar no caminho e chamar a nossa atenção para buscar o Senhor. E ali meu pai estava afastado e agora ele tem falado que vai contar o testemunho na igreja, e eu louvo o nome do Senhor, e eu sei que através disso tudo, desse processo que ele passou, é o Senhor chamando ele de volta para os caminhos dele. Então, pede com fé. Aquele que pede com fé, ele recebe. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Então, confia no Senhor e o mais ele fará. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Paz do Senhor da igreja. Amém, né? Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando teus sonhos e a tua visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão.
profetiza em nome de Jesus. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Pela fé nós vamos sair daqui hoje, irmãos, com aquilo que nós viemos buscar, com a resposta que viemos buscar, e com a nossa fé, com a nossa ousadia que nós já recebemos na tarde de hoje. Nós voltaremos, regressaremos para o nosso lar, em nome de Jesus, profetizando que o Senhor ouviu as nossas orações, atendeu ao nosso clamor, não por merecimento, mas por misericórdia. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. As palmas loucas, Senhor. Porque edifica-nos. Aleluia. E eu vou fazer somente a nossa leitura do nosso devocional. Louvado seja Deus. Sem mais delongas, para nós ganharmos tempo. Sobre o chamado de Jesus. O que Ele tem para nós hoje, no dia 16 de maio. Está a nossa meditação baseada em Provérbios, capítulo 19, versículo 21 e Lucas 1, 79. Eu sou o Senhor, o chamado de Jesus. E o que Ele está falando com a gente. Eu sou o Senhor. Busque por mim como um amigo que ama a sua alma. Mas lembre-se de que sou o Rei dos Reis, soberano acima de tudo. Lembre-se de que sou o Rei dos Reis, soberano acima de tudo. Você pode planejar algumas coisas ao vislumbrar o dia que se abre à sua frente, mas precisa saber que talvez eu tenha outros planos. Você pode ter os seus, mas verifique-se, Deus tem outro melhor, e Ele sempre tem, e o dele é sempre melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas precisa saber que talvez eu tenha outros planos. O mais importante é determinar o que fazer agora. Em vez de analisar o horizonte, procurando coisas que precisam ser feitas, concentre-se na tarefa que tem diante de si neste momento. Neste momento é adorar o Senhor. Desde que tudo mais desapareça na paisagem. Isso limpará a sua mente, permitindo que eu ocupe cada vez mais espaço em sua consciência. Deixe que tudo mais desapareça na paisagem. Isso limpará a sua mente, permitindo que eu ocupe cada vez mais espaço em sua consciência. Confie em mim para lhe mostrar o que fazer em seguida. Eu o guiarei passo a passo, à medida que você se submeter à minha vontade. Eu o guiarei passo a passo, à medida que você se submeter à minha vontade.
Desse modo você fica perto de mim no caminho da paz. É esse chamado de Deus para nós, o chamado de Jesus, dentro desse devocional abençoado que eu recebi e que eu trago as meditações da sexta-feira para nós comungarmos juntos no Senhor. Eu sou o seu Senhor. Eu sou o seu Senhor. Confie em mim para lhe mostrar o que fazer em seguida. Eu o guiarei passo a passo à medida que você se submeter à minha vontade. Desse modo você fica perto de mim no caminho da paz. E é isso que nós precisamos a cada dia entender, que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é quem tem que ditar as normas para nós fazermos. E o povo começa a ficar preocupado no que vai fazer, se distancia dele. Aí se embaraça todo com esses negócios dessa vida. Os negócios aqui de baixo embaraça tudo. Mas quando nós entregamos a Ele o direcionamento da nossa vida, do nosso dia, Ele vai direcionando todas as coisas de maneira excelente. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós ganharmos tempo, nós vamos nos colocar de pé e vamos também convidar o pastor Luiz Cláudio, que vai nos trazer a palavra nesta tarde aos nossos corações. Vamos ter mais uma porção do milagre ao redor da mesa. Glória a Jesus, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Glória a Jesus. Pai do Senhor, igreja, poderoso e eterno, te exaltamos, glorificamos, já sentimos a tua presença, o teu poder, a tua glória na tua casa, que é chamada a casa de oração. O teu filho, Deus, que vai ser instrumento nas tuas mãos, vai ser um instrumento nas tuas mãos para nossas vidas, Pai. Abre o nosso coração e o nosso entendimento, para que nós possamos entender o propósito, o teu desejo no nosso coração, segundo o teu querer. Cobre-nos com o teu sangue, abençoa o teu filho, que o teu nome venha ser glorificado debaixo da tua mão forte e poderosa. Senhor, Ele também está aqui precisando de uma vitória. E a tua palavra nos diz que é dando que a gente recebe. O trabalhador é digno do seu salário. Apressa ao movimentar o seu favor na sua casa, na sua família. E levanta uma bandeira de vitória em nome de Jesus. Amados, a paz seja em tudo o nome de Deus glorificado. Vou aproveitar, estamos de pé, e vamos ler o texto base que foi apresentado, e acreditamos que quando alguém apresenta o texto, foi baseado em orações, uma revelação. Então Deus quer falar dentro desse contexto, cabe ao pregador respeitar, salvo se Deus, você pensa, estou falando como Paulo agora, digo eu, não o Senhor, salvo se Deus mandar levar para o outro lado, aí Deus vai dar um sinal, mas como Deus mandou levar, eu vou seguir o texto. Segundo Samuel, capítulo 9, eu gostaria de ler o versículo 1 e o versículo 7. Vamos ler todos, versículo 1, no 3.
E disse Davi: ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que lhes faça bem. Versículo 7. E disse Davi: porque de certo, por amor de Jonas, teu pai, e restituirei todas as terras teu pai, e tu de contínuo comerá pão. Que sejamos abençoados pela leitura dessa palavra. Pode sentar, irmãos. Antes de entrar aqui no texto, eu quero trazer uma mensagem de despertamento da igreja. Há uns 3 meses, no máximo 4 atrás, Deus me deu uma palavra profética durante a celebração da ceia. E o Senhor dizia que os pastores deveriam colocar o rebanho em oração, porque o nosso adversário estava tramando um banho de sangue na nossa nação. Dias depois, quando Deus dava uma mensagem à igreja, a minha mensagem foi levada assim para o mesmo lado. E eu fui, mesma mensagem, né? Que é isso? Bom, eu fui pregar num trabalho de consagração e lá parece que alguém escreveu aquela profecia que eu havia entregue, e sem conhecer a pessoa começou a profetizar e disse que Deus comunicando que há um projeto maligno para um banho de sangue na nossa nação. E ele disse: eu quero que o meu povo, falou assim, o povo que se chama pelo meu nome, coloque a boca no pó e clame. Que os líderes, os pastores, coloquem a igreja em oração por esse propósito. Eu comentei na minha casa e guardei aquilo. Ouvi uma pessoa falando num trabalho lá em Anchieta, a mesma mensagem. Eu falei: as coisas da Deus está avisando. Irmão, quando foi na quarta-feira passada, Deus estava usando aquela serva que está ali. Eu falei até para a irmã Meinha no final, foi a mesma mensagem, onde Deus diz que quer nos dar livramento, mas Ele quer ouvir a nossa súplica, Ele quer ouvir o nosso clamor. Então clame a Deus em alta voz e não te detenhas, porque Deus, as pessoas ficam assim: é confirmação. Por que isso fica repetindo? Porque a gente não presta atenção. E por amor e misericórdia, Ele está nos comunicando. Muito show, muito espetáculo, muita gente atrás do holofote, mas muito pouca oração. E Deus quer nos livrar. Irmãos, existem dias que o Senhor, nos cultos, né? Deus quer mover a igreja, nos encher, fazer que a gente venha suar, nos alegrar, que a gente está no lugar dele, ouve canto espiritual. Mas tem dias que Deus quer falar ao nosso entendimento. 73% do ministério no terreno de Cristo foi ensinando. Jesus nunca foi atrás de movimento. Ele colocava para sentar. Senta e escuta. E ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele colocava sentado. Você vai ver
o Sermão da Montanha, que dava 3 capítulos, e as pessoas estão ali sentadas. Você vê que em Marcos capítulo 4, ele passa ensinando o dia todo, porque não havendo ensino, o povo se corrompe. E quando fala profecia, não havendo profecia, aquela profecia ali é ensino. Ensino. O ensino nos traz convicção. E quem tem convicção não é levado por qualquer argumento. Aprendi isso há muitos anos. Então, nós precisamos compreender e tirar ensino. Já li a Bíblia, já li essa passagem, não me lembro de ter pregado, mas é uma das histórias mais lindas que encontramos na Bíblia Sagrada. É comovente, mexe, nos emociona, mas esse trecho, irmão, nos ensina muito. A gente só pensa na exaltação de Mefibosete, mas todo esse texto, todo o contexto vai nos trazer ensinamentos tremendo, porque vamos voltar, vamos entender. A história de Davi, ela não começa ali em Jonas. A história de Davi vai começar no capítulo 17, quando Saul está lá num campo de batalha e os irmãos Eliabe, Abinadab e Samar eles vão para o campo de guerra. E nós conhecemos essa peleja lá no Vale do Carvalho, onde um gigante por 80 vezes afrontou o povo de Deus. 40 dias, pela manhã e à tarde. Até que entra Davi no cenário. Ele escuta, ele não gosta do que ele ouve, e como ele estava cheio do Espírito Santo, ele diz: quem é esse incircunciso para ofender? Tem pessoas que não ligam, né? Mas tem outras. Tem pessoas que vê vídeos da igreja, bagunças, que as pessoas têm prazer de compartilhar, e parece ter alegria naquilo. Aquilo que me traz edificação, aquilo é Operação Jacoeira, do anticristo, fazendo com que a palavra do Senhor seja blasfemada. E o problema é que dá ibope, dá curtidas. Então Davi, ele decidiu lutar com o gigante, e nós conhecemos essa história tão linda. E dali então Saul fica maravilhado com o que aconteceu e pergunta a Abner: quem é esse menino? Quem é esse moço? Alguma coisa tinha Davi que chamou a atenção do rei, e o rei manda buscar e perguntou: quem é seu pai? Ele falou assim: eu sou filho do teu servo Jessé, o belemita. E diz que Saul amou a Davi a tal ponto de dizer: a partir de hoje ele não sai mais daqui. Aleluia. Esse texto, porém, traz para nós até a morte e o reinado e a restauração de Mefibosete ensinos teológicos, pedagógicos, ensinos éticos, ensino moral e ensino espiritual. É uma história linda, mas não deve ser lido como
como nós gostamos de ler um livro de poesia, Não, a gente tem que ler e entender que isso trata-se da história principal de dois guerreiros, dois jovens guerreiros. Um, Jonatas, um príncipe, filho do rei Saul. E o outro, um tocador de ovelhas, filho de Jessé, morador de Belém. A gente vai compreender que o relacionamento foi uma verdadeira amizade. Diz que quando Davi começa a morar no palácio, Jonatas se apaixona por ele. Eu não quero me prender a pensamentos mundanos, mas é um amor em Deus. Porque um homem pode amar o outro homem. Eu amava o meu pastor. O Senhor levou. Paulo escreve a Timóteo e diz: Timóteo, ele fala também a Tito, para o puro, tudo é puro. Para o impuro, olhe 2 vezes para a irmã. Se tem pureza, ela diz: pastor, os povos querem me entregar algum pecado. Se ela é impura, ela já fica: por que pastor me olhando assim? Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz: e vós tendes a unção dos santos e sabei tudo. Eu falei no dia da igreja: se eu vier, eu moro em Milão, se eu vier na Mirandela, estiver chovendo, passou, eu vejo uma irmã, eu olho, posso dar carona, entra aí atrás. Mas um ando carona estranho, pega Uber. Não é que o homem de Deus vai te tirar da chuva, mas tem pessoas que você não deixa entrar sozinho no seu carro. Tem pessoas que você não pode conversar sozinha com ela. Aleluia. Glória a Jesus. Então, o relacionamento de Jonatas e Davi foi exemplo de verdadeira amizade. Amizade, irmão. Eu estou falando amizade. Amizade verdadeira. Lealdade, respeito, que é capaz de fortalecer o vínculo e envolver gerações futuras. Envolve geração futura. Quarta-feira passada, olha como eu presto atenção no culto. Uma pessoa veio à frente aqui se reconciliar. Aí a senhora diz assim: que maravilha, filha de... saudosa. Olha as amizades antigas, a verdadeira amizade, o respeito aos mais novos, mas as amizades antigas eram diferentes. Eu sou do tempo que um emprestava blusão para o outro, não tinha sapato para ir, o outro colocava. Glória a Jesus. Sou daquele, olha que eu não tenho cabelo, vou fazer 80, pareço? Eu tenho 66, mas por fé eu vou fazer 80. Ou você não acredita que eu vou fazer 80? Aleluia. Mas eu só tenho 66. Aleluia. Mas é daquele tempo. Lembra do tempo que o açúcar união me empedrava? Que o café tinha cheiro? E que a vizinha do lado fazia o café e falava: vem filho. Aí olhava para a gente lá cheio de suor, às vezes até com chorume, e dizia para a gente assim: vem vocês também. Aí sentava aquela molecada, aí era um pedacinho de pão para cada um. E glória a Jesus. Eu tenho saudade do Senhor. Eu tenho saudades. Eu tenho saudade desse tempo, das brincadeiras sadias, de amarelinha, de garrafão, do tato, me dá um pedaço da tua maçã.
A gente sente saudade daquelas amizades. A gente sente saudade do relacionamento dos crentes, que hoje são diferentes. Hoje são diferentes, a tal ponto de você às vezes querer desabafar e não tem para quem desabafar um problema, um segredo, porque você se surpreende. A amizade deles foi muito linda, a amizade sem interesse. Aleluia, 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 aleluia. Antigamente não, depois que nós aceitamos Jesus, a gente não tem mais aquele negócio de batizar a madrinha, não tinha, não sei o quê, mas a madrinha era a segunda mãe. E como é que se escolhia? Podia ser uma pobreta que não tinha nada, mas era amizade, era por amizade, era aleluia, aleluia, aleluia. E às vezes a gente sente falta, a gente precisa conversar, nós sentimos a necessidade disso. O próprio, aleluia, Deus disse: não é bom que o homem viva só. Jesus reafirmou isso quando disse: o meu Pai nunca me deixa só. E às vezes precisamos de uma amizade sem interesse. Preciso de um amigo que me ame pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Glória a Jesus. E Jonatas, quando ele vê Davi andando pela casa, e certamente deve ter sido baseado por observação, diz que os dias se passam e o amor de Jonatas por Davi foi tremendo. O que ele viu em Davi a princípio, meu irmão, a gente não consegue entender. Aleluia. Mas ele viu algo diferente ao ponto de fazer o que ninguém faria. Tirou a sua capa. A capa era a capa de um príncipe. Toma. Aleluia. 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 Agora toma o meu sino. Toma minha espada. Deus de poder e glória. Aquilo tinha um sentido espiritual tremendo. Quando a gente vai lendo, a gente está vendo que ele está dando a ele autoridade, sim, firmeza, carinho e respeito. Aleluia. Aleluia. Isso nos mostra que a fraternidade deve estar acima de ambições, de ciúmes, aleluia, de política, de posições. Eu sou deste tamanho, tendo ou não tendo. Eu não vou mudar com você se amanhã eu prosperar. Se eu ando de bicicleta, tu é minha amiga. Mas se eu ganhar uma limousine, eu vou te dar uma carona e tu continua sendo minha amiga, meu amigo. Não havia distinção, havia um tratamento igual. Aleluia. Essa amizade, esse relacionamento começou a trazer incômodo, porque, irmão,
Fechamento produz incômodo. Aleluia. 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 Não vejo nada demais e dar minha capa para ele. Não vejo nada demais dar um cinto para Davi. Não vejo nada demais. Ele é um guerreiro, como eu sou um guerreiro. E Jonas, ele era um guerreiro. Ele era um batalhador. Glória a Jesus. Mas ele encontrou alguém que, como ele ou mais do que ele não se incomodou com o crescimento. Não me importa quem vai dirigir o culto, eu vou. Não me importa se eu não tive a oportunidade de pegar o microfone. Eu não fui lá para pegar o microfone. Eu fui lá para glorificar o nome do Senhor. Levante a mão e dê um glória do tamanho daquela do que a tua vitória. Porque melhor do que pegar o microfone é receber essa graça que está descendo sobre esse lugar. Dê glória do tamanho da tua vitória. Ele não se incomodou. Interessante. E Davi começou a fazer as guerras. É interessante, né? O mesmo homem que amou e disse para Abner: bota ele aqui dentro de casa. Se é uma benção aqui. Depois que ele viu que Davi, Saul observou que Davi estava crescendo. Aleluia. Repita comigo. Crescimento. Às vezes traz incômodo. Meu Deus. Aleluia. É Deus. Vai pintar a casa por quê, Mariazinha? Se tem algum, me perdoe, pura coincidência. Vai pintar por quê, Mariazinha? Dizer, acho que eu já tinha pintado agora. Ela não, o vizinho pintou ali. Vou fazer uma obra porque você está fazendo uma obra. Quem diz ser o filho do homem? Tu é Cristo, o filho do Deus vivo. Ó, Pedro, chega aqui, Pedro, bota isso na sua cabeça. Tu anda com João, mas tu não és João. Não imite João, porque tu é Pedro. Tu é Pedro. A chamada com Pedro é uma, a chamada com João é outra completamente diferente. Fica na vocação que você foi chamado. O nome de Davi foi crescendo. O nome de Davi foi crescendo. E o crescimento foi crescendo em como? Deus de poder e glória. O que acontece? Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul por 2 vezes. Aleluia. Eu quero que cresça. Glória a Jesus. Hoje eu sou aposentado. Parece que eu trabalhei no patrão. Ele veio em São Paulo, ele tinha um helicóptero, depois ele comprou um outro helicóptero. Aí a gente fazendo uma guarnição lá, a pouso da aeronave. Aí o bombeiro disse assim: aí, chefe, o quê? Já trocou o helicóptero. Eu falei: tomara que ele tenha 2. Enquanto ele estiver trocando, é sinal que ele está bem. Enquanto ele estiver bem, a gente está bem. A hora que ele tiver que vender o helicóptero, a nossa cabeça nova. Então vamos, aleluia. Que ele se dê bem. Glória seja dada ao nome do Senhor. Davi vai crescendo e aí vai incomodando. Davi salmodiava. Quero tocar harpa. Coisa linda. Na hora de tocar harpa, eu vou tocar harpa. Agora, na hora de meter a mão na espada e ir pro campo, eu vou pro campo. Não tem tempo de ter idade para todo propósito. Hora de cantar, hora de cantar. Hora de lutar, Por isso que a Bíblia diz que ele sabia
sabia sair e ele sabia. Tem gente que sabe até entrar, mas não sabe sair, por isso que não volta não. Glória a Jesus. Ou não? Glória a Jesus. Aleluia. Por isso que às vezes a gente tem pessoas que você vê chegando em determinada reunião, você até se alegra, oh, aleluia, que bom. E pessoas, vou contar para ti. Você já vê isso? Em festinhas familiares ou não? Festa está bem, até chegar um. Mas vamos deixar ele para lá, vamos voltar para aqui também. Então ele sabia entrar e ele sabia sair, ele sabia como se conduzir, a conduta dele, a postura dele. Davi, se chegasse no culto hoje, ele não ficaria, ei, tudo bem? E aí, tudo bem? Não, a gente aprendeu, ó, quando você chegar e for atrasado, chame menos atenção possível. É legal, vou beijar um. Já está falando. Tira a atenção das pessoas. Seu filho, irmão, pode me corrigir depois. Pode ser o mais bonitinho, mas se ele ficar na igreja, ele é levado, ele é mal educado. Estraga o culto, atrapalha o culto. Atrapalha criança, mas a criança ensina o menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se diga, Jesus não gosta que come. Jesus gosta que bebe água antes. Mas é para beber água. O pessoal está querendo todo mundo beber água. Então bebe também, meu filho. Leva biscoito. Aí a gente deixa de ver batismo no Espírito Santo. A gente deixa de ver cura divina. Aquelas manifestações que a gente viu aqui na quarta-feira, viu na sexta, aquela quarta-feira. Poxa, meu pai, meu genro, pastor, parecia um pentecostal, parecia não, aquele era o pentecostal. Glória a Jesus. Então ele vai crescendo ao ponto de Saul ficar preocupado. Eu digo lá na igreja, os que conhecem, sabem sim, não importa. Pastor, tem chegado o nosso pastor? Fala, não tem chegado não, faz a hora. Deixa o outro. Pastor, o senhor vai descer o tempo batismal sozinho? Não, chama fulano e fulano. O Senhor disse, ide e fazei, porque se precisa faltar amanhã. Tem que ter alguém pronto para fazer. Tem que ter alguém pronto para fazer. Aí o vice, ele fala assim, pastor, você nem se importa. Não, deixa que siga tudo dentro dos direitinho, não tem problema não. Segundo, eu tenho certeza da minha chamada. E quem tem se alabaster, quem tem certeza da sua chamada, não tem medo de nada. Aleluia. Porque Deus quando chama, chama mesmo. Aleluia. Aleluia. E então, irmãos, ele vai crescendo assim a tal ponto. E Saul errando cada vez mais, sendo repreendido. E Davi mostra para ele uma parte da orla do seu vestido e diz, eu tive a oportunidade de tirar para a vida, mas ai de mim que tocasse no ungido do Senhor. Aquele ungido que no passado nós, pastores, a gente fazia o que queria fazer, porque não fala de mim não, que eu sou ungido. Aí quando a gente lê na Bíblia assim, vós, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vós tendes a unção dos santos. Quanto aqui tem a unção dos santos? São ungidos.
preparadas para uma obra. Aleluia. E os dias vão passando. Jonatas entendeu a chamada de Davi, já desde o princípio, e disse para ele assim: eu morrendo, use de benevolência para com a minha família. Aquele pedido só poderia ser feito ao rei. Ele já estava dizendo: eu sei que eu vou morrer, e tu vais ser rei sobre todo Israel. Ele via isso, mas ele não tentou botar pezinho na frente, ele não tentou queimar filme. Se fosse hoje, ele não ia para o Face, ele não ia para o Zap. Ele tinha convicção. Eu queria cantar como a senhora canta. A gente comenta lá em casa, minha esposa, a forma, né, de tirar louvor. Mas eu vou fazer o quê? Se Deus me deu uma voz de um bambu rasgado, com ela rasgada, eu vou para o céu. Aleluia! Essa vozinha. Mas seja você. Aleluia. João, não tente imitar ninguém. Use a tua voz. Você passa por um camarada de ponta da rua. Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão. Ele fala assim: Pai do Senhor, Pai do Senhor. É a voz dele. Aí ele vem pro público, o meu irmão. Quando nessa noite, se a tua voz é feia como a minha, use a tua voz. Deus ama você do jeito que você é. Aleluia. 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 Não me peça para cantar. Às vezes quando eu me atrevo e canto. As músicas que eu canto para Deus, só a Deus mesmo que é bondoso e misericordioso para me ouvir. Glória. Aleluia. Se eu estiver muito inspirado, eu canto. Caso contrário, eu misturo música. E quando eu não sei, eu digo para Deus: Senhor, lá, 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 lá. Aleluia. Nós precisamos diante de Deus e sermos autênticos. Então Jonatas reconheceu. No capítulo 24, versículo 20, Saul entendeu que Davi ia reinar. E Saul disse para ele: primeiro, tu não me matou, me mostrou o tecido. Agora tu retirou a minha lança e tu é mais nobre do que eu. Aí Saul disse para o outro lado: Davi, quando você for rei, olha o rei que está falando, quando fores rei, usa de benevolência para com a minha casa. A vida continuou, eles morrem. Aleluia. Uma batalha ferrenha, morre Saul e seus 3 filhos. Jonatas morre. Davi chora, vai prantear. O povo pega Davi e faz Davi rei, não só sobre Hebrom, mas sobre todo Israel. Ele foi o segundo no Reino Unido. O Reino Unido durou 120 anos. Saul 40, Davi 40, Salomão 40, 120 anos o Reino Unido. Depois houve a separação das tribos. E Davi assume e começa a colocar as coisas em ordem. E quando coloca as coisas em ordem, aleluia. Ele viu que tudo estava no seu devido lugar e ele se lembrou da sua amizade com Jonatas. Ele falou assim: eu me lembrei, eu fiz uma aliança. Aleluia. E pergunta: tem alguém ainda aqui da casa de Saul? Aleluia. Aí diz
para Davi: Ziba é zelador antigo, ele conhece tudo, ele pode te dizer. E Davi pergunta a Ziba: há algum remanescente, alguém que tenha sobrado na casa de Saul? E ele diz: ó rei, meu senhor, existe um moço chamado Mefibosete. Ele é coxo, de ambas as pernas. Ele mora lá em Lodebar, na casa de Maquir. Ele mora lá. Ele é filho de Jonas, neto de Saul. Davi chama sua guarda e diz: pois então, vão a Lodebar e traga-lhe lá o filho de Jonas, porque eu tenho uma aliança com ele. Lodebar, lugar que não nasce nada. Lodebar, lugar de miséria. Lodebar, lugar de sofrimento. Lodebar, lugar do montouro. Mas o que nós aprendemos? Que Deus é aquele que retira do montouro e faz assentar com os príncipes. Aleluia! Aleluia! Deus muda histórias. Aleluia! Deus vela pela sua palavra. É fiel e verdadeiro para cumprir aquilo que Ele prometeu. Seca-se a erva, murcham as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O acordo de Jonatas e Davi foi perante o Senhor, e eu creio que foi o próprio Espírito do Senhor quem disse a Davi: tá bem, mas não lembra de quem um dia te ajudou. O problema da nossa geração é que nós temos o hábito de esquecer quem um dia nos estendeu a mão. Aleluia. E eles vão lá buscar a Mefibosete. Ele vem para o palácio, e é interessante, a preocupação de Mefibosete com certeza deve ter sido porque a monarquia era assim. Quando acabava uma dinastia, ou às vezes não precisava nem acabar o reinado das famílias, o rei que assumia tinha por hábito tirar a vida de todos da família anterior para que não sofresse ameaças nenhuma. Imagine você, Mefibosete, na casa dele, e daqui a pouco para a guarda real, para uma carruagem, sentinelas. Quem está vendo a rua? Já imaginou a rua? Que carruagem é essa? Caramba! Que povo é esse? Que tanto soldado é esse? E alguém diz: porque na rua, passado já tinha, né? E na casa de fulano. Aleluia. Gente, a carruagem de Davi, a carruagem real, parou na casa. Aí vem outro: gente, estou catando Mefibosete. Ah, tadinho. Tu é Mefibosete? Sou eu. O rei está mandando te chamar. O que passa na cabeça desse homem? Para mim acabou. Vim para aqui com 5 anos de idade. Fui criado aqui. Agora imagine, de 5 anos de idade, aproximadamente 20, 21 anos. Imagine aquele menino olhando para o palácio. Minha família morava ali. Eu tinha aquilo. Porque quando você não tem e ganha, é uma coisa. Mas quando você tem e perde, entra na carruagem e para a carruagem. Vem para aqui, e estão carregando ele. Quando chegou lá, ele falou assim: tu vai entrar agora diante do rei. Eu não sei como deveria estar a mente de Mefibosete. Mas Davi pergunta para ele: tu és Mefibosete?
Sim, eu sou teu servo, filho de Jonas. Sim, eu sou Davi, eu sou o rei de todo Israel. E quando teu pai era vivo, quando teu pai era vivo, eu prometi a ele que quando eu estivesse em boas condições, eu cuidaria da descendência dele. Falo na igreja, às vezes, né, meu avô, baita de um evangelista, fazia cerimônia que todo mundo ia ficar ouvindo seu dia falar. Porque antigamente não se ficava noivo igual saltando de paraquedas no fundo do mar. Uma doideira dessa, eu lá na boate, no bar, não era assim não. Reunia a família, o noivo ia, né, o candidato ia lá, ia na sala, não era assim? Reunido, aí o pai já sabia, às vezes fingia que não sabia, e dizia: quem foi? Quem você quer? Ô minha esposa querida, amada. Não, eu não tive para falar. Eu vim aqui, não era assim? Em nome da minha família, dizer que meu sobrinho Cláudio quer ficar noivo com a sua filha Fátima. Para isso tudo? Era assim. Então tá bom, cadê a aliança? Aí agradecia, não era assim? Alguém aqui já pulou de paraquedas para ficar noivo? Já mergulhou? Glória a Jesus. As pessoas erradas. Outro dia foi o do skate, os dois do skate trocando aliança e andavam bem. Então vendo, mas aqueles tempos eram tempos diferentes. Aleluia. Aleluia. Eu fiz uma aliança com teu pai e eu prometi que cuidaria da casa dele. Rei, eu sou um cão morto, só sobrou eu. Não temos. Ouça que coisa bonita. Não temos. Aí diz para ele: tudo que foi do teu pai, tudo que foi de Saul, eu vou te restituir. Tudo será teu. E cadê o moço que cuida aí da casa? É Ziba. Ziba. Uma vez eu escutei no culto de jovens falando: quanto Ziba tem aqui? Até eu falei: eu. Depois eu vim ver que era Ziba, eu falei: eu nada. Sou Ziba nada. Sai para lá, espírito de Ziba. Ziba, ele deu uma indicação. Ele servia, ele ficava lá, parecia amigo. Já viu o inimigo com cara de amigo? Parece que é, porque descobre depois que não é. Aleluia. Aleluia. Aí Ziba estava lá. Aí: vou restituir as terras de teu pai. Tudo que foi de teu pai será restituído para você. Poxa, mas não acabei de falar. Cadê Ziba? Aí Ziba vem: quem sobe para mim? Quantos filhos tem, Ziba? Tenho 15. Empregado, eu tenho 20. Gente bastante, eu tenho esposa. Pois tu vai cuidar da terra que eu estou dando para ele. Vai cuidar do cultivo da terra e vai fazer com que Mefibosete prospere. E não vai faltar nada para você, Mefibosete. A única coisa que eu quero. Aí Mefibosete disse: fala, rei, que tu queres, rei, é que todo dia tu venha comer pão na minha mesa. Chega de comer migalha, chega de comer no chão. Você agora está na casa do rei. Bom, meu pai, o que a gente aprende nessa história? Primeiro, agora eu vou fazer um resumo porque eu tenho um horário. Vamos lá. Com Saul, o que a gente aprende com Saul? Saul não tem nada para ensinar? Tem. A gente aprende com os erros dos reis, das pessoas também. Para você não entrar por aquele caminho. A gente já só vai aprender com o que as pessoas
pessoas fizeram de bem. Então a gente aprende que as pessoas que andaram fazendo errado para que não venha acontecer em nossa vida também. Com Saul, o que eu aprendo? Que a soberba precede a ruína. Samuel diz para ele: o Senhor, rapaz, poderia ter confirmado o teu rei, mas agora o Senhor já te reprovou. Irmão, olha o que Saul escutou de Samuel. E o Senhor já tem chamado o homem melhor do que tu. Uau! Tu tinha tudo. Tem gente que tem tudo para se dar bem, mas mete os pés pelas mãos, se enrola. Aleluia! Com Jonatas, humildade e reconhecer o chamado de Davi. Aleluia! Ele reconheceu: eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. A monarquia diz que o primogênito vai assumir, mas eu reconheço: esse homem vai ser rei. Esse homem tem um perfil em liderança. Aleluia! Jonas, humildade em reconhecer a chamada de Davi e sinceridade no relacionamento. Como é bom, né? Você encontrar uma pessoa sincera. Glória a Jesus. Com Ziba, pessoa interesseira. Está comigo, não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu posso dar. Lamentavelmente, existem pessoas assim, pessoas interesseiras, que não são sinceras. Pessoas, Ziba, representa o tipo de pessoa que não se pode confiar. Você me perdoe a expressão, se costuma vai dizer assim, ditado: olho padre. Sua avó também falava isso. Eu dizia isso. Minha avó tinha umas histórias que eu diga com quem tu anda. Tua avó também. Só tinha uma coisa que minha avó contava e era mentira. Minha avó dizia que mentira tem perna, vai atrás disso. Quando tu vê, ela já está longe. Glória a Jesus. Ziba, ele começa a ver o que Mefibosete tem naquilo que cresceu os olhos dele. É do outro, é do outro. Irmão, agora eu vou mexer com você. Diga a sua direita e a sua esquerda: o que é teu, ninguém mexe. Mas o que é do outro, é do outro. Eu não preciso crescer pisando. Eu não preciso chegar na frente empurrando. O que tiver que vir às minhas mãos, vai vir às minhas mãos, irmão. O que tiver que vir às tuas mãos, vai vir às tuas mãos. Glória a Jesus. Uma coisa disse Deus, 2 vezes ao ouvir: o poder pertence a Deus. Aí ele fica cuidando. Aleluia. Ele está cuidando de Mefibosete, mas de olho nas coisas de Mefibosete. Um dia tem uma guerrinha na casa de Davi. Absalão se levanta contra seu pai e começou a montar um exército. Ficava na porta do palácio, buscando aliados para destruir o próprio pai. E foi para um outro território arrumar aliados. Davi juntou uma comitiva: quem é comigo? Priscila. E vai uma turma. E quando Davi está pronto para cavalgar, ele olha para o lado e ele viu. Ele viu outro e perguntou para Ziba: ô Ziba, tu está aqui porque tu é comigo? Aí Ziba assim: eu sempre fui e serei com o Senhor. Ele falou: então cadê Mefibosete? Aleluia. Mefibosete não vem. Não vem porque ele está aproveitando essa tua briga com Absalão e está querendo reconquistar o reino da família dele. Ele está fazendo isso. Irmão, há um ditado, um provérbio que diz: o simples dá crédito para qualquer palavra, o prudente olha para os passos. Procura saber
isso é verdade. Quantas decisões nós tomamos, quantas mensagens nós compartilhamos, não sabia nem se era verdade. Sabe quem caiu? Fulano, mentindo. Quer ser melhor do que todo mundo? Caiu com quem? Não, eu sabia. Deus já tinha falado meu coração que tem camarada dele cair. Ele caiu com quem? Ele disse assim, não, gente. Ele foi pegar manga. A gente não conhece a história e quer participar, quer dar opinião. Davi escuta aquilo, mente bombardeada por Absalão, sabe que vai para um campo de batalha. Ali Ziba falou para ele, não, mas eu vim aqui com o senhor. Ele falou assim, Mefibosete, ó, Ziba, todas as ferras de Saul, a partir de hoje, são suas. Acabou traída. A guerra vai, a guerra acaba, Davi restitui. Aí quem chega diante de Davi? Mefibosete. Mentira, só é mentira enquanto não aparece a verdade. A hora que a verdade aparece, mentira deixa de ser mentira, e o mentiroso fica envergonhado e às vezes pede até carta de mudança. Glória a Jesus. Mentira só prevalece enquanto não aparece a verdade. Por isso, irmãos, isso serve de exemplo para cada um de nós. A gente escuta como crentes, nós não podemos agir assim. Você quer ver um gentil Nabucodonosor, o rei vive para sempre? Os jovens que tu trouxeste de Judá, eles não se curvaram diante da buzina, e tu disse que seria colocado na fornalha de fogo ardente. Podemos colocá-lo na fornalha de fogo ardente? Se sou eu, se é você, a gente diz, agora, joga lá dentro. Olha o rei, antes de jogar, chama Sadraque, chama Mesaque, chama Abednego. Sadraque, assim nós fizéssemos eles. Aleluia. É de verdade. Quantas vezes nós agimos sem saber se aquilo é uma verdade, irmão? Meu Deus. Glória a Jesus. O rei diz a Ziba, por que tu não foi quando eu fiz a minha marcha pela cidade, por meio de Jerusalém? Por que tu não estava? Ziba estava lá e tu não estava. Por quê, meu rei? Me perdoe. Tu sabe que eu tenho dificuldade para me arrumar. As minhas pernas não me permitem subir em um animal. Ziba mandou eu ficar esperando. Ziba mandou eu ficar esperando. E eu fiquei esperando. Quando eu vi, vocês saíram. Eu não tinha como me vestir e nem subir em cima de um animal. Por isso que eu não vi. Amém, a história foi essa. Aleluia. Meu Deus. Chama Ziba. Ô Ziba, lembra que eu falei que tu podia ficar com tudo? Palavra de rei, volta atrás. Mas 50% devolve para Mefibosete, seu mentiroso. O que a gente aprende com Davi? Um homem temente a Deus. Um homem que sua palavra e a sua assinatura era a mesma coisa. Tem pessoas que têm que assinar, reconhecer firma e botar testigo. Porque tem pessoa bico duro. Tem pessoa que diz assim, eu falou, não, tu perdeu enganado. Há uns 15 anos, uns 20 anos, quase 20 anos, nós alugamos uma casa na região de praia. Ia levar minha família carnaval para lá. Eu não lembro o dinheiro agora.
era um médico, cirurgião, e a mulher dele cirurgião. E me apresentaram com ele, ele falou assim, ó, carnaval semana que vem. Eu não consegui, mas eu vou fazer por você, na época, por 3 mil. Eu falei, por 3 mil? Ele falou assim, 3 mil, você quer? Ele falou assim, tá legal. Aí eu olhei a casa, era 5 metros da praia, tinha uma piscina do lado, estacionamento. Eu falei, aqui eu fico com minha família, tá tudo bem? Tudo bem. Então estamos fechados, seu fulano. Ele falou assim, tudo bem. Palavra firmada, palavra firmada. Cheguei em casa, contei, todo mundo se alegrou, todo mundo arrumou mochila. Quando eu cheguei, dias antes do carnaval, fui lá, em Ponta Negra, fui lá e chamei ele, seu fulano, não vou citar nomes que eu transmitindo, seu fulano, aí, opa, e aí, tudo bem? Tudo bem. Aí a esposa dele falou assim, entra. Aí ele olhou para ela assim, com sucesso assim, não era para ele entrar. Aí eu fiquei, ô senhor, tudo bem? Tudo bem. Aí tinha uma família, um casal sentado assim, eu falei, tudo bem? Ele veio que tinha esse negócio de pix, de não sei o quê, eu fui com aquele amarradinho, com dinheiro, falei assim, vim ver o negócio da casa, eu falei assim, não, nós não vamos fazer mais. Eu falei, como nós não vamos fazer mais? Ele falou assim, o senhor não falou, meus filhos estão todos animados, minha esposa está aí toda animada, e a gente, mas por que isso? Eu falei assim, porque apareceu um camarada que ele me dá o preço que eu estava querendo. Eu falei assim, mas o senhor não falou isso comigo. O senhor não falou isso comigo? E ele disse, mas agora é assim. Porque ele está aí, ó, ele vai me dar. Se você me der o que eu tinha falado, e aí fica para ele. Caso contrário, eu falei, mas não fizemos a palavra. Ele me disse assim, filho, eu fiz algum documento para você? Aí a esposa dele olhou para ele assim, 2 metros, ele cirurgião e ela cirurgião. Vamos ver, posso? Eu falei, sério? Sério. Aí eu falei, por quê? Eu sou carne. Eu falei, Senhor, mas aí, como é que eu faço com a minha família? Ele falou, se você não tem condições de trazer tua família para passear, tu não traz. Ele tem, eu vou fazer com ele. Tu tem dinheiro? Eu falei assim, não, nós somos opostos. Aí ele falou, de quê? Eu falei assim, eu tenho uma palavra, a palavra de homem, e não tenho dinheiro. O Senhor é um homem que tem dinheiro. Me perdoa. Eu não sei nem se me chamo de homem, mas que o Senhor é um homem sem palavra. E um homem que não cumpre a sua palavra, ele não tem valor nenhum. Senhora, me perdoe. Me perdoe. Sabe? Davi lembrou, não tinha um papel assinado. Mas ele lembrou. Eu fiz um pacto. Então agora, o que eu aprendo? Que a sua palavra, a sua assinatura é a mesma coisa. Glória a Deus. Segundo, que ele era um homem de gratidão. Não esqueço. A gente não pode esquecer. Ainda que tenhamos melhorado, a gente não pode esquecer quem um dia nos ajudou. Não podemos de forma alguma. E como Mefibosete, um homem de resiliência, capaz de resistir e superar adversidades só para poder sentar na mesa do rei. E aqui eu concluo dizendo, se você quer sentar um dia na mesa do rei, Deus, aleluia. lembra disso, um homem de resiliência, capaz de resistir e superar a adversidade. Se você se mostra frouxo no dia da tua angústia, a tua força vai ser pequena. Canta na tua luta, canta na tua adversidade. Romanos 8,18 está escrito, saiba por certo que as aflições dos tempos presentes não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se tu quer um dia sentar lá em cima na mesa do rei, canta na tua adversidade, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que no curral não haja vaca,
mesa do rei. Quantos esperam este dia? Louvado seja Deus, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Na próxima sexta-feira teremos outra porção. Aí estaremos fechando esse mês de maio, que é o mês da família. Então, este tema, o milagre ao redor da mesa, porque sempre ao redor da mesa algo especial acontece. E nós estamos à mesa do rei. Glória a Deus. E na mesa do rei não falta-nos nada, porque ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Louvado seja Deus. Nós vamos orar aqui os pedidos. Louvado seja o nome do Senhor. E orarmos a cestinha também. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos fazer esta oração. Nós vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Glória a Deus. Em nome de Jesus, vamos estar orando. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Ângelo. Estenda as mãos para frente, por favor. Vamos estar, estenda as mãos, por favor. Vamos estar clamando por todos os pedidos, fotos, roupas, documentos, chaves, tudo que está aqui. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta tarde que o Senhor separou para nós. Deus, que tarde maravilhosa que o Senhor está nos concedendo, ó Deus. Te agradecemos porque chegamos na tua casa. Te agradecemos porque contigo nós saltamos muralhas. Porque contigo passamos pelo meio de um esquadrão. Senhor, eis aqui, Senhor, essas fotos. Eis aqui, Senhor, essas chaves, esses documentos. Senhor, esses exames, esses cadernos. Deus, tu sabes, Senhor, o que está escrito. Tu sabes o que cada um necessita. Tu és Deus de perto e Deus de longe. Senhor, nós vamos clamar por misericórdia, que o Senhor envie a cura, a salvação, a libertação, quebra cadeias, fortalezas, desfaz as obras do diabo. Senhor, envia teu socorro, envia a tua misericórdia, envia a tua salvação. Senhor, alcança o pai da tua filha, que está, Senhor, lá em Foz. Tu és Deus de perto e Deus de longe. O médico já deu um diagnóstico, mas tu és o Deus do impossível. Sopra a vida ali, sopra a vida ali aonde ele se encontra. Senhor, abre portas aqui nesta tarde. Salva filhos, salva esposo, salva a esposa, pai, mãe, família. Senhor, e nos dê a vitória, porque nós confiamos que tudo é possível ao que crê. E como foi colocado aqui nesta mesa, pela fé, e as tuas filhas já estão impondo as mãos, e eu creio no poder da oração. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Nós estaremos fazendo a oração pela live.
Senhor, toma na tua mão, nos responde, Senhor. Envia a tua resposta pelo poder do teu sangue. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que se podem sentar, os que estão enfermos, somente os que estão enfermos, rapidamente aqui na frente. Somente os que estão enfermos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Glória a Deus. Vamos estar olhando. Glória a Deus, o Senhor é bom. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Isso. Glória a Jesus. Os pastores que estão aí, vêm nos ajudar aqui a impor as mãos dos irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Glória a Jesus. Que sangue precioso saiu de Deus, Jesus. Que sangue glorioso vertido foi na cruz. Que sangue precioso saiu de Deus, Jesus. Que